Atente a seus desejos mais surreais e saberá de suas prioridades mais espirituais, mesmo que tenha de traduzir esses desejos que são simbolismos. Desejos surreais, coisas incomuns. Devemos traduzir esses desejos surreais, que são prioridades espirituais. Não temos condições emocionais de traduzir com coerência, de receber com coerência alguns desejos, algumas mensagens. Então temos que tentar traduzir. São simbolismos. Tudo que vem, intuição, é simbolismo, quase sempre. Com o passar do tempo, com nossa capacidade de entendimento, vamos tendo mais facilidade em receber essas intuições. De início são simbolismos, difíceis de compreender às vezes. Compreenda o que dificilmente consegue aceitar e verás que tens mais a aprender de si do que possa imaginar. Veja seus medos e falhas destes para procurar sua fortaleza. É aquilo de procurar o oculto. Vamos procurar o que menos entendemos, o que não conseguimos aceitar. Quanto mais desvendarmos, mesmo que seja pouca coisa, mais aprenderemos sobre nós, mais forte ficaremos, mais sábios nos tornaremos, mais Deus dentro de nosso universo seremos. Tenha certeza. Adquira poderes que imagina ser somente de Deus. Isto pode conseguir. E ao ver que pode tê-los, saberá que Deus é mais próximo do que imagina. Adquirir poderes, ser Deus cada vez mais dono da situação em seu universo interior. Nós decidimos quem governa nosso interior. Nós decidimos se é o nosso lado bom ou o nosso lado ruim. Se é o nosso lado ruim, se é o nosso lado bom, estamos colocando Deus como morador. Deus, o infinito. Então passamos a ser Deus em nosso íntimo. Passamos a decidir cada vez mais o que é melhor a nós. Passamos a ter cada vez mais poder sobre o nosso futuro, de certa maneira. Sim, verdadeiramente. Somos não somente o criado pelo Senhor, somos a imagem e semelhança, e nesta forma de existir, tudo podemos conseguir, basta que suas leis compreendamos e as convertamos em sabedoria à nossa franca concepção. Ser igual a Deus em imagem e semelhança, difícil comparação, mas podemos sim. Se somos Deus em nosso íntimo, já passamos a ser em sua imagem e semelhança, porque teremos as mesmas leis, a humanidade passará a ter as mesmas leis interiores regendo seu universo interior. Aí sim passaremos de certa forma, no mínimo, a ter a imagem e semelhança do Criador. Passaremos a compreender de suas leis que vão nos beneficiar, nos favorecer, irão nos fazer bem de verdade. E converteremos tudo que nos era errado, que compreendíamos errado, em sabedoria, em verdade a ser acrescentada. Ter alguns poderes que só a Deus pertence, como nos foi colocado até hoje, não é errado. O que não se pode é usá-lo neste plano para vantagens que são só deste plano. Ter poderes de Deus neste plano é um erro. Conhecer os poderes deste plano, ter até os poderes de Deus neste plano, é merecimento. Mas todo aquele que chega a ter este dom é porque tem sabedoria e não consegue, não aceita usá-los em prol de si, não os aceita usá-los para tirar vantagem, porque o sábio adquire poderes interiores, utiliza esses poderes até neste plano, mas se utilizá-los em benefício próprio, que acabaria sendo para o prejuízo de outros, perderia todo o poder, toda a sabedoria, tudo que conquistou. Então o sábio adquire poderes de Deus, alguns, e silencia, porque não quer perder, não os poderes, não quer perder a sabedoria que adquiriu.
Estabelecer regras de conduta à nossa índole é essencial a um crescimento correto. Submeter-se a elas é disciplina da verdade, e vencer estas com o correto cumprimento é galgar degraus que só os iluminados puderam até hoje. Estabelecer regras para a nossa índole, ou seja, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu vou fazer isso e não vou fazer aquilo. É evolução interior, é promover em si a evolução. Obedecê-las é adquirir sabedoria, porque mais coisas lhe serão colocadas, mais degraus irá conquistar, terá mais chances de possibilidades de envolvimento com o plano superior. Envolvimento com o plano superior, informações a mais que virá do mundo superior, a lhe enriquecer neste mundo. Não será uma pessoa superior acima dos outros neste plano, neste mundo, mas saberá muito mais deste mundo que os outros que pouco se empenham em aprender. Vantagens nestas conquistas teremos, pois são premiadas as leis divinas, e estas são imutáveis, portanto não podemos submetê-las, mas nos submeter. Isto é o crer tudo ser além do que parece. Ao adquirir sabedoria, começamos a compreender as leis divinas. Notamos que elas são imutáveis. E por ser sábios, entendemos e vemos o porquê delas não poderem ser modificadas. Então vamos, aos poucos, mesmo iluminados, nos moldando às leis divinas, a sabedoria eterna de Deus. E vamos compreendendo cada vez mais tudo, porque somos incompletos. Aqui, sendo mestre, sendo mago, sendo um iluminado, somos incompletos ainda. E só saberemos dessas leis divinas quando não mais tivermos que nos submeter a elas. Submeter seria um pouco de contra-vontade. Iremos nos moldar e fazer com amor e carinho, nos colocar na direção destas leis. Nas complexas verdades do universo, somos a mais complexa das verdades, pois tudo existe por nossa causa e não podemos nos negar a esta realidade. Não devemos nos privar do entender da existência do mundo matéria a nos servir, embora acreditemos sermos nós escravos dela. As complexas verdades de Deus não entendemos, por isso recusamos, nos maltratamos, revoltamos, pesamos nosso karma por não compreender essas leis de Deus, porque é muito pesada a nós. É pesada a nós porque não somos anjos puros mais. Estamos aqui para evoluir, então tudo que é ruim que está aí na gente, cai sobre nossas costas, para que aprendamos, para que saibamos um pouco mais de nós. Não queremos aprender essas leis de Deus porque é muito difícil, muito complicado, mas temos que ceder. O correto é ceder, mesmo que seja pesado, temos que ceder, aceitar, ser humildes, resignados. Somos escravos dessas leis. Exatamente escravos somos. Se recusamos, passamos a ser escravos, passamos a ser obrigados e sofremos chibatadas do destino por não querer, não aceitar tudo isso. Então passamos a ser escravos, passamos a ser maltratados. Mas à medida que compreendemos, nos sentiremos mais libertos, sentiremos as deliciosas vantagens destas leis, as deliciosas maravilhas que são essas leis divinas, a nos beneficiar sempre, mesmo que não compreendamos, estar nos beneficiando. As verdades mais sutis sempre aos nossos olhos escapam, mesmo estando próximo mais do que imaginamos. Somos sensíveis a tudo isto, e tudo isto não é fácil saber. Porém, deixamos a sutileza dos sentidos superiores se deteriorar em nosso passado, não nos sendo possível hoje visualizar
tudo de maravilhoso que é este poder divino a nós negado por nossa caída como anjos. Todas as verdades sutis nos escapam aos sentidos, são sutis. Nós somos casca, grossa casca, em espírito. Temos os 5 sentidos e unicamente e somente só acreditamos o que estes captam. Então, a sutileza do que vem de cima, vem dos planos superiores, não captamos. Somos grossos em cascas. E os sentidos que poderiam captar, nos ensinar muito mais, perdemos. Vidência e clarividência. Vidência e clarividência. Ver o que os 5 sentidos, o que os olhos não veem. E saber o que os 5 sentidos não conseguem captar. Ter uma conexão perfeita com os planos superiores, os planos invisíveis. Ter uma conexão perfeita, até mesmo saber o que pode estar por acontecer. É saber o futuro? Sim, mas não com vantagens financeiras de ler o futuro em oráculos. Mas saber, simplesmente saber, poder ajudar, poder colaborar de alguma forma, melhorar alguém. Mas abandonamos esses 2 sentidos porque nos era necessário a caída dos anjos. Somos os anjos caídos, a 3ª parte dos anjos caídos. Acredito seriamente nisso, piamente nisso. E estamos aqui para adquirir a luz, readquirir a luz. Sim e não. Vamos readquirir a luz que tínhamos, porém esta luz será acrescida de todo o conhecimento que estamos adquirindo nestas tantas e tantas passagens por aqui. Seremos muito melhor que antes? Seremos anjos melhores? Não, anjos mais completos, mais sábios. Voltaremos a ser a pureza angelical que éramos, melhorados, sim. Porquanto sempre somos a verdade, mesmo que não correta em nós está no momento. E devemos nos aprimorar nesta verdade para que no devido tempo estudo, todo este conhecimento que hoje é incompleto se faça correto e verdadeiro diante das verdades divinais. Então os poderes que a Deus pertencem, a nós também será, e nosso crescimento espiritual, então galgado, terá a índole correta para utilizar estes poderes a favor dos iguais a nós e não de nossas humanas falhas que ainda possam existir. Somos a verdade que decidimos ser antes do encarne. É sim, entre encarnações, fazemos nossas, digamos, contabilidades do que fizemos de errado, do que fizemos certos e decidimos o que fazer em próxima aventura kármica para melhorar. Temos objetivos a alcançar e projetamos. Chegamos aqui e temos de assumir o que somos, pouco. Temos de assumir o que somos, pouca sabedoria em relação ao que devemos aprender e ir atrás. Ir atrás com perseverança, com ciência, com vontade. Aos poucos vamos conquistando os poderes humanos, sabedoria humana. E depois os poderes de Deus. A sabedoria humana já é um poder de Deus. O sábio tem um dom de Deus, tem o dom de saber tudo o que Deus coloca, sabe as verdades que devem ser apregoadas. São os poderes de Deus, mas devem ser para evoluir, para espalhar aos outros também, mas não impor, jamais impor aos outros, jamais se sentir superior a alguém. Por mais sábio que se sinta em relação a alguém, jamais se impor como pessoa superior, jamais se impor. Assim,
e estaremos evitando nossas falhas humanas, o egocentrismo. Neste caso, estaremos evitando nossas falhas humanas, adquirindo poderes que são de Deus, a sabedoria é um deles, adquirindo esse poder que é de Deus, mas não impondo, não nos sentindo superiores. Tudo dentro do karma, por nós decidido no tempo, há muito perdido, na imensidão do desconhecido passado. O karma é engendrado a cada véspera de encarnação, é engendrado um karma diferente, baseado no que já passou e baseado no que tem de aprender. Adão não chegou aqui, linguagem bíblica agora, Adão não chegou aqui para viver no paraíso para sempre, veio aqui para uma finalidade. A tal maçã do pecado, dizem ser uma maçã, a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Ele mordeu desse fruto, o fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, ele, ao consumir do fruto, passou a saber o que é certo e o que é errado. Estamos aqui para isso, para desvendar uma grande falha, grandiosa nossa. Adão é o simbolismo disto. Ele mordeu e assumiu uma grande falha a ser descoberta. A partir daí o karma, entre encarnações, é decidido com a finalidade de zerar dívidas anteriores assumidas, zerar dívidas de encarnações assumidas e subliminarmente ir atrás do grande cifrão que é nossa existência, nossa vida como espírito reencarnacionista, que reencarna sempre. O nosso decifrarmos nosso entendimento, a nossa falha maior, que é grande, difícil de compreender, difícil de aceitar. Isso, dessa maneira que vejo, dessa maneira que entendo, o karma é decidido entre encarnações. Porém, existe um karma de vida eterna que estamos aqui a procurar, a melhorar. Saberemos um dia, talvez na última encarnação necessária, ou seja, adquirimos luminosidade, luz suficiente para compreender o que viemos fazer tantas e tantas vezes aqui, e arrumamos tanta confusão, e tivemos que refazer essas tantas confusões, e parece que nunca chegava ao fim. Aí saberemos o que viemos fazer aqui, o grande e único motivo de nos fazer estar por aqui, tantas vidas. Tudo na compreensão de evolução que temos de administrar, que temos de solidificar, retornar à angelical forma do início dos tempos. Foi o que eu acabei de dizer. Ao conseguir interpretar a dificuldade maior que nos lançou neste mundo, não precisaremos mais aqui estar. É a luz, a lucificação, o entendimento de tantas passagens, o perdão que possamos dar a todos os inimigos que fizemos, milhões de inimigos talvez, durante as muitas encarnações. A Deus, que o amaldiçoamos um momento, todos nós amaldiçoamos Deus um momento, tantas coisas que passamos, culpamos a Ele. Perdoar o demônio, o diabo, de ter achado que ele é o carrasco. Ele foi o carrasco. Sim, foi o carrasco. Ele que nos impulsiona, demônio, nosso lado interior, sempre. Ele que nos impulsiona para o despenhadeiro, para o desespero, para a solidão, para a agonia, a infelicidade e tudo de ruim. É Ele que nos empurra para que saibamos lidar emocionalmente com tudo isso. É Ele que nos leva, sim, não nego. É Ele que nos lança. Mas aí saberemos por que Ele fez tudo isso, porque Ele foi nosso inimigo, nossa maldição durante tantas vindas. Saberemos tudo isso na última encarnação
necessária, quando já adquirimos luz, quando não mais temeremos nada, quando estivermos aqui para terminar de arrumar a casa, terminar de zerar nosso karma de existências e principalmente o karma, o erro maior que deveríamos ter resolvido, que é da vida eterna. Assim que penso, assim que imagino.